Oi, gente, vou contar para vocês sobre a história dessa gestação. E eu vou começar lá no início, que foi no meu casamento há 15 anos atrás. Quando eu e o Thiago nos casamos, a gente nunca conversou sobre se nós queríamos ter um filho, se queríamos ter dois, se não queríamos ter. Nunca tínhamos conversado sobre isso. A gente era muito jovem, eu tinha 22 e ele tinha 24 anos. Na verdade, quando a gente casou, ele tinha 23, ele fez 24 um mês depois. Mas a gente nunca tinha conversado sobre isso. E a gente não pensava nisso, era muito novo, né? Então, a gente foi deixando as coisas acontecerem, né? E quando a gente tinha 6 anos de casado, eu comecei a pensar sobre isso. Aí a gente começou a conversar e tal, falar, se a gente tivesse um filho e tal. E aí a gente foi no médico, aí eu fiz os exames, aí eu tinha ovário policístico, a médica falou, você faz um tratamento e tal. Aí fiquei lá 2 meses fazendo esse tratamento e depois nós demoramos aí 4 meses pra engravidar. Então, aí veio o Caio, e o Caio nasceu em agosto de 2017, tô doida. 2017, e nasceu prematuro, de 32 semanas e 5 dias. E aí, o que aconteceu? Pelo fato do Caio ter nascido prematuro, ele ficou na UTI, ficou entubado e tal. Ficou alguns dias só entubado, depois ele foi pra aquele bercinho lá, que eu não sei o nome não, mas ele ficou lá naquele bercinho e tal, e o médico tinha falado até que ele ficaria 1 mês, mas graças a Deus ele ficou só 2 semanas, depois nós fomos pra casa e tal, aquele menininho pequenininho, um pacotinho de gente, e aí cuidamos dele, tudo certo. Quando ele tinha 5 meses, ele teve a primeira crise de asma, que a gente voltou para UTI de novo. Ele ficou sem ar, foi até um livramento que o Senhor nos deu, porque nós estávamos na igreja, ele começou a tossir, a gente ia esperar o culto para ir para o hospital, só que nós fomos no meio do culto pro hospital, e na hora que nós chegamos lá, passou uns minutos que nós estávamos lá, ele começou com a crise, e se eu não estivesse lá com as enfermeiras para cuidarem dele naquele momento, certamente ele não estaria aqui hoje. Eu morava longe, não daria tempo de chegar no hospital, e foi um susto bem grande. E aí a gente começa a ficar com medo, né? Pais de primeira viagem. Então eu e o Thiago, a gente, na nossa cabeça, um filho era ok, vamos ficar com um filho só. Aí depois o Caio, com 1 ano e uns dias, ele teve uma meningite, que foi a pior de todas, né? Vezes na UTI, pior de todas as vezes na UTI. E aí nós ficamos lá na UTI mais uns dias, com ele com uma meningite, mas graças a Deus ele ficou bem e tal. Tá, mas nós não falávamos de filho, falava de segundo filho, as pessoas falavam, a gente não, de jeito nenhum, tipo, não, é só esse mesmo. A gente não queria passar por isso de novo, né? Por todos os sustos que nós passamos. E dali por diante, graças a Deus, o Caio super saudável, cheio de saúde. Nós imigramos com o Caio, ele tinha quase 2 anos. Nós imigramos no mês que ele fazia 2 anos, né? Nós imigramos para Portugal e tal, um novo país, uma nova cultura, sem família por perto. Então a gente não pensava em gravidez de jeito nenhum. Nem eu, nem Thiago. A gente nem falava muito sobre isso. Quando as pessoas perguntavam, a gente já falava não, a gente não quer. Por conta de tudo que a gente passou. E aí, quando foi no ano de 2022, pra mim, foi um ano muito difícil. Meu pai morreu. Meu pai, já não tinha mãe. A minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. E o meu pai partiu em 2022. Foi assim, uma perda muito de repente, né? Ele estava doente, mas a gente sempre achava, né, que o Senhor ia curar. E a gente ficava naquele... A gente não achava que o Senhor ia levar ele, mas o Senhor levou. Então,
É um sofrimento muito grande. Eu não sei se o sofrimento foi maior por eu estar fora, longe, por eu estar alguns anos sem vê-lo. Eu tinha 3 anos que eu não o via, mas eu não sei se o sofrimento é maior por isso. Mas enfim, a gente sofreu muito. Nossa, muito mesmo. E nesse sofrimento eu tinha 2 irmãos para conversar, para orar, para chorar, para lembrar do meu pai. Os dias que se seguiram da morte são terríveis, terríveis. E eu tinha meus irmãos. E aquilo começou a me fazer assim, ter o desejo de ter outro filho por conta disso. Nossa, um dia a gente sabe, né, que é a lei da vida, um dia todos nós vamos morrer. Então eu fiquei pensando assim, nossa, já pensou quando acontecer isso, cair sozinho e tal? Nunca tinha pensado nisso. Aí comecei a pensar e tal, mas só pensava. Daí, o tempo foi passando e tal, eu comecei a falar sobre isso aqui em casa e tal, falar com o Thiago, só que o Thiago não tem a mesma experiência, ele tem pai e mãe vivos, graças a Deus, com saúde, então ele não pensava da mesma forma que eu. Então eu fiquei, não, eu vou orar e o Senhor vai dar uma bênção, eu sou uma serva, eu vou orar. E eu comecei a orar sobre isso, Senhor, dá uma bênção e tal. Só que depois de migrar para Portugal, nós imigramos para a Bélgica. Então, assim, você volta algumas etapas para trás. Agora que a gente está começando a ver que as coisas estão andando melhor aqui na Bélgica. Mas no início é muito difícil, né? Principalmente outra língua, é tudo muito complicado. E aí, o que nós fizemos? Eu comecei a orar. Ele falava que, porque a experiência dele era o não lá de trás, que eu também não queria. E que mudou pra mim porque eu fiquei órfã, né? Mas pra ele não tinha mudado. E aí eu comecei a orar. Quando as pessoas me perguntavam, ai, Denise, você não quer ter o segundo filho? O Caio já tem tantos anos e não sei o que, nananã. Ah, eu gostaria. Você me ajuda em oração? Eu mandava os outros orar também. E eu creio que muitas pessoas oraram por mim. E aí, corta para o ano de 2025. No ano passado eu tinha ido no Brasil e o médico falou, você tem que achar um ginecologista lá no seu país, porque senão toda vez que você vier no Brasil, você tem que vir aqui e tal, e não sei o quê. Eu falei, tá. Aí eu ia começar a trabalhar em agosto, falei, eu vou no ginecologista. Fui no ginecologista lá em Bruxelas, um médico meio doido, assim, ele falava umas coisas meio nada a ver. Na verdade, ele nem olhou pra minha cara, ele só ficava mexendo no celular, eu não sei se ele tava respondendo mensagem, aí de vez em quando ele mandava um áudio, mas era em francês, eu não entendia nada. E aí, aí fui na consulta, e uma coisa diferente da consulta daqui pra do Brasil, é que no Brasil você vai no ginecologista, ele te passa os exames, e depois ele vê os resultados e tá tudo certo. Você volta para revisão, mostra os resultados. Aqui não. Aqui eles já fazem alguns exames lá. Então ele foi fazer uma ultrassom lá, falou que tava tudo certo. E ele falou assim, olha, você já tem 37 anos, você tá muito velha para tomar esse tipo de anticoncepcional. Você não acha que seria melhor você colocar um DIU? Aí eu falei, qual é a vantagem do DIU? Ele, você tá um pouco acima do peso, talvez você vai ficar com menos hormônio dentro de você, vai ser melhor, você vai se sentir melhor, não tem necessidade e tal, você não engravida tão fácil assim. Eu acho que é melhor você colocar um DIU. Tá, voltei do consultório, falei com a receita do DIU, voltei pra casa, aí o Thiago, não quero que você ponha DIU, porque isso é perigoso, porque não sei o que, aí fomos pesquisar na internet, era perigoso, enfim, aí ficamos com aquele medo. Aí eu liguei pra minha cunhada e perguntei pra ela, Denise, também tem hormônio e tal, mas por que você não faz uma tabelinha? Você faz uma tabelinha, tem um aplicativo lá e você vê lá os dias direitinho, faz a contagem, quando a sua menstruação descer, você já começa a colocar ali os dias certinho. Falei, tá bom, aí seu corpo fica limpo, fica natural. O dia que você quiser, se você quiser engravidar, você já tá tudo certinho, não tem medicamento dentro de você. Eu achei essa ideia boa e fiquei nela.
E aí, só que esse médico que eu tinha ido, ele era meio doido. Eu falei, vou buscar uma segunda opinião, vou marcar uma outra médica. E minha amiga já tinha me indicado uma médica aqui na minha cidade. Aí marquei com essa médica. O médico eu fui no dia 29 de dezembro, não, 29 de julho. E essa médica era dia 17 de setembro. Eu fiquei até o dia 17 de setembro esperando a consulta com a outra médica, mas sem tomar remédio, porque, segundo o médico, com 37 anos você não engravida rápido, né? Aí tá, fiquei sem um remédio e foi passando os dias. Quando eu cheguei no consultório da médica, aí expliquei toda a situação pra ela. Falei, doutor, tô esperando minha menstruação descer pra eu colocar lá no aplicativo e tal, pra limpar meu corpo e quando eu quiser engravidar já tá pronto. Ainda tinha a parte de convencer o Thiago, né? Mas enfim, aí conversei com ela, tá? E ela, da mesma forma que o médico lá de Bruxelas, ela foi fazer ultrassom. Quando ela foi fazer ultrassom, ela falou, daqui umas 2 semanas você deve menstruar. Falei, doutora, a senhora viu aí? Ela falou, Eles falam lá, a gente olha pra tela, mas a gente não vê nada, né? Eu não vejo nada. Aí ela falou, tem uma bola, um negócio aqui, você deve menstruar em 2 semanas. Aí ela, se você não menstruar, você faz um teste de gravidez. Eu, Oi? Aí ela, porque não dá pra ver exatamente o que é, né? Mas faz um teste. Se não descer sua menstruação em 2 semanas, você pode fazer um teste de gravidez. Tá, vim com essa informação pra casa, mas ela falou, não. Aí eu falei, mas é possível, doutora? Ela, possível mas é muito difícil, fica tranquila. Eu falei, beleza. Vim embora pra casa, vida normal. Passou 2 semanas, não veio. Aí eu fiz um teste, né? Mas eu confesso pra vocês que eu comprei o teste assim, sem nenhuma expectativa. Quando eu coloquei o teste, subiu os 2 tracinhos assim, muito rápido, muito. Eu fiquei assim, não é possível. Eu fiquei assim meio desesperada, né? Aí chamei o Thiago, contei pra ele. Aí nós ficamos aquilo. E até então, a gente não tava acreditando. Aí passou o dia seguinte, eu fiquei, não é possível que esse teste tá certo, vou fazer o outro. Porque vem 2 testes na caixinha. Vou fazer o outro. Aí fiz outro teste. Subiu na hora também 2 listrinhas. Bom, são 2 testes, né? Aí mandei um e-mail pra médica. Olha, doutora, fiz 2 testes aqui. Deu positivo. Aí eu não sei, né? Eu acho que a gente devia fazer um exame de sangue pra ter certeza. Aí ela me ligou de volta, falou pra eu ir lá no hospital que ela trabalha. Fui lá, tirei sangue. Tô esperando o resultado. Fiz o exame na sexta. Na segunda ela me liga. Olha, tá confirmado, você tá grávida. Gente, eu fiquei assim, em choque. Eu fiquei muito feliz, muito grata ao Senhor, né? Porque se dependesse de mim pra parar de tomar remédio pra engravidar, acho que não ia acontecer, não. Primeiro que a gente não tinha, a gente não concordava nas opiniões. E também medo. Imigrante tem medo, né? Tá sozinho, tem família aqui, dá aquela preocupação, dá um desespero. Meu Deus, o que vai acontecer? Juntando com a experiência que eu tive com o Caio, né? Que a gente teve, então o Senhor sabia disso. Então, eu acho que ele nos enviou pra esse médico doido pra ele mandar nós parar de tomar remédio. E foi isso. E aí estamos nós. Agora a gente já tá acostumado com a notícia, já estamos felizes, já estamos fazendo planos. O Thiago tá super empolgado, o Caio, vocês viram a reação dele aí, tá super empolgado. E aí tá, aí a primeira pessoa que nós contamos foi o Caio. Depois, nós fomos contar para os meus sogros, né? E eu contei pra minha irmã também. Aí o restante eu soltei o vídeo, né? Mas aí quando a gente contou pro meu sogro, gente, a reação dele, eu não vi porque eu não tava aqui. Mas o Thiago falou que ele chorou muito. Porque o Caio que contou pra ele, né? Disse que ele chorou, que ele ficou super emocionado. Nossa, a gente ficou muito feliz com a reação dele, né? A gente não esperava isso, mas... E ele falou que vai vir, né? Quando o neném for nascer, pra ajudar a gente. O Thiago pediu pra ele pra vir. Aí vai vir ele e a minha sogra. Eu fico super tranquila de, tipo, o Caio tá com os avós, porque
vai ser um período assim que eu posso estar mais tranquila, entendeu? Porque sem ajuda é muito mais difícil, então... E o meu sogro nunca entrou dentro do avião, gente. Nunca entrou dentro de um avião. Falou que vai vir, confirmou com o Thiago que vai vir. E... Não, em detalhe, a gente contou pro meu sogro primeiro. Aí quando... o Thiago contou com o Caio. Quando eles contaram pro meu sogro, eles falaram, não conta... O Thiago falou, não conta minha mãe, não. Fico com esse segredo pro senhor. Aí meu sogro ficou com o segredo. Aí quando meu sogro entrou pra dentro de casa, quando a gente contou pra minha sogra, ela contou isso pra gente. Quando meu sogro entrou pra dentro de casa, ele falou que ele tava sabendo de uma notícia, mas não me pergunta não que eu não posso falar. Mas ele tava todo feliz, né? Aí a minha sogra pegou e na hora de dormir, eu acho, na hora de deitar, sei lá, ela falou com ele que era pra ele... Ô, Thaí, você tem passaporte? Aí ele tem, o Thiago tirou pra mim, porque quando a gente chegou em Portugal, a gente tirou, né? O Thiago tirou do pai dele, da mãe dele, do meu pai na época e da tia T. E a única pessoa que não veio aqui foi o meu pai, né? Que meu pai partiu, mas o meu sogro também não veio. A minha sogra já foi em Portugal e a tia T veio aqui na Bélgica uma vez. Então, mas a gente nem tinha esperança de que ele viria não, porque ele nunca entrou dentro do avião, aí fica com medo, enfim. Aí nós ficamos naquela, né? Aí diz a minha sogra que perguntou pra ele se ele tinha passaporte. Eu tenho, o Thiago tirou pra mim, você não lembra, Zéza? Aí ela, então você prepara que você vai usar ele. Ela nem sabia que a gente tinha falado com ele, que a gente tinha pedido ele pra vir, que a gente já tava contando que os dois iam vir, porque foi de um dia pro outro. Então ela, assim, a gente crê que foi o Senhor, sabe, que colocou isso no coração dela, tipo, então você prepara que você vai usar seu passaporte. E aí quando a gente contou pra ela, ela contou isso pra gente. A gente ficou assim, nossa, mais uma confirmação. Como que o Senhor é maravilhoso, né? Aí as coisas foram se encaixando e glória a Deus. E agora nós estamos aí, curtindo essa gravidez, orando ao Senhor para que dê tudo certo, para que seja uma gravidez tranquila. E é isso, gente. Essa semana eu tenho pré-natal, vou fazer exames e tal. E aí eu vou contando pra vocês os próximos passos. Caio escolheu o nome. O Thiago tá falando, o Caio escolheu os nomes. Ele falou que isso é Lucas ou Luca? Se for menino, ele quer ou Luca ou Lucas. Ainda não sabemos. E tem hora que ele fala Luca, tem hora que ele fala Lucas. Então a gente ainda não sabe. E se for menina, vai ser Laura. O Caio escolheu esses nomes e a gente gostou. E é isso, gente. Aí nós estamos aí na expectativa agora. Na quinta-feira, no dia da consulta, se eu conseguir gravar alguma coisa, eu coloco pra vocês no vlog de quinta. Não, no de quinta não tem como. Não, de quinta talvez. É porque o consulta é de manhã. Aí eu mando pra vocês, eu coloco pra vocês no vlog e aí eu vou falando pra vocês as informações. Mas assim, tô me sentindo super bem, não tô sentindo nada, tô sentindo enjoo. A única coisa que eu tô sentindo é um pouquinho mais de sono do que o normal. Quem me conhece sabe que eu durmo demais já, então ficou um pouquinho pior. Tá puxado pro meu lado. Mas... E um pouco mais de fome. Então eu tô tentando me controlar, comendo bastante fruta, coisas assim saudáveis que eu gosto, né? Porque na gravidez do Caio eu tive diabetes gestacional, então tem que ficar atenta, né? Aí é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixa de clicar aqui no curtir. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte, né, desse canal, para que a gente possa juntos trocar informações, né? E é isso, gente. Um beijo, um abraço e tchau!